dia para todos, graça e paz para o seu coração. Muito obrigado por essa oportunidade tão gostosa de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus, desfrutando disso tudo que Deus já tem feito. Tempo maravilhoso de adoração que nós já tivemos. Mas curva a sua cabeça mais um pouquinho, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós continuamos dizendo sim, amém, para tudo aquilo que já tem sido feito aqui. Continuamos dizendo sim, amém, para tudo aquilo que o Seu Espírito tem realizado e ainda vai realizar. Concordamos plenamente com a Sua vontade, invocamos, venha, Senhor, o Teu reino. Que se estabeleça a Sua vontade nos nossos corações, nas nossas vidas, nesse lugar. Senhor, e queremos sempre enfatizar isso, que a nossa suficiência, que a nossa capacitação vem apenas do Senhor. As nossas expectativas não estão em homem algum, mas elas estão em Ti. Senhor, e libera realmente aquela palavra que procede da Sua boca, que para Ti não volta vazia, sem antes ter cumprido todo o propósito para o qual ela foi designada. Bem, nos dá toda a sensibilidade ao Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir a Sua voz, alarga as fronteiras do nosso entendimento, do nosso discernimento, ilumina os nossos olhos e, acima de tudo, dá-nos um coração responsivo diante das Suas verdades, ó Deus. Senhor, Te louvamos profundamente pela Sua palavra, porque entendemos que ela é a semente incorruptível da vida, Senhor. Ela tem a vida em si mesma. Senhor, e realmente semeia nos nossos corações durante essa manhã, abençoa-nos. Obrigado por esse povo que está aqui, é o povo que o Senhor ama. Como ministro do Evangelho, eu quero abençoar cada vida, cada família que está representada aqui, cada relacionamento, cada casamento. Eu quero abençoar em nome de Jesus. E juntos, Senhor, com um só coração, uma só alma, nós invocamos a sabedoria que vem do alto, Senhor. Deus, que haja realmente prudência nos nossos corações em tempos tão difíceis, tão trabalhosos, mas que o Senhor venha levantar um povo sábio, um povo que no Seu nome faz proezas. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos. Desde já, damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Em nome de Jesus. Amém. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia comigo em Tiago 3:13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Algumas traduções falam assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Essas duas coisas precisam de andar muito juntas, sabedoria e inteligência. Ele responde, ele fala assim: mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão em toda obra má. E ele conclui dizendo assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Hoje nós vivemos num tempo extremamente difícil. E se fala muito sobre crise econômica, crise financeira, mas quando você tem a perspectiva bíblica, você percebe que a grande crise da humanidade sempre foi uma crise de relacionamentos. E por isso que essa pergunta é tão chave quando o Tiago fala assim: quem dentre vós é
é sábio e entendido. A essência da sabedoria de Deus é essa inspiração que o temor do Senhor nos dá para regermos os nossos relacionamentos. Então, na verdade, o que a gente tem no mundo hoje, na verdade, é uma enorme crise de relacionamentos, tanto numa perspectiva micro quanto macro. Hoje, por exemplo, nós temos uma guerra cultural entre o mundo islâmico e todo o bloco ocidental, a famosa guerra do terrorismo, como nós também temos uma guerra urbana através de toda essa violência que a gente vê, não é? Todo um exército de pessoas que têm sido quase que o subproduto da morte, da destruição da família, que se enveredam realmente no mundo de criminalidade, colocando a paz social em xeque. Como também quando você observa certas sinalizações que Jesus deixou para os últimos dias, sobre nação se levantando contra nação, reino contra reino. Ele fala, os inimigos do homem seriam seus próprios familiares, uma guerra dentro das famílias, maridos abandonando esposas, filhos sendo abandonados e desonrando, odiando pais. A gente vê realmente toda essa desintegração da família, a cultura do não casamento, a cultura do divórcio sem culpa. A gente vê realmente a população se desintegrando, as pessoas não são mais fiéis às outras pessoas, não são mais fiéis aos relacionamentos, são fiéis simplesmente àquilo que elas sentem. É a era do hedonismo, o prazer pelo prazer. As pessoas não são mais fiéis ao casamento, elas são fiéis ao sentimento. Se eu me sinto bem, eu estou com você. Se eu não me sinto bem, eu te descarto, eu te jogo fora. E quando a gente observa todo esse mundo que tem essa tendência, esse viés para o individualismo, para o hedonismo, a gente percebe um rastro terrível de destruição. Muita gente despedaçada realmente pelo caminho. O que a gente percebe que o grande problema do mundo não é a ausência de recursos, mas é a inconsistência dos relacionamentos. Algumas vezes eu tenho estado numa nação que passou por muitos anos de guerra, Angola, quase 30 anos de guerra, uma nação mineralmente riquíssima. Luanda, a capital de Angola, já foi considerada como a pérola da África, uma cidade muito mais próspera do que Lisboa. Mas todos esses anos de guerra, quer dizer, por causa da amargura de poucos homens, todos os recursos dessa nação, jazidas de diamante, jazidas de petróleo, financiando uma guerra burra, enquanto o povo literalmente come lixo, é destroçado. O problema do mundo, gente, são relacionamentos. Esse é o problema. Então eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem assim muito prática mesmo. Na verdade, o evangelho é muito prático. E se nós vivemos um evangelho que não é prático, acho que no fundo, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Mas como desenvolver uma fé que opera? Uma fé que opera pelo amor. Como a gente desenvolver realmente um amor de qualidade? E a palavra essencial para isso é sabedoria. Sabedoria de Deus. Veja bem, interagir com pessoas é algo do nosso dia a dia. E o fato é que muitos dos problemas que nós encontramos na nossa vida, talvez os problemas que mais mexem conosco, que mais tiram a nossa paz, que mais nos impactam,
tem a ver com conflitos de personalidade, porque na sua essência as pessoas são diferentes de nós, pensam diferente de nós, têm opiniões diferentes, têm dons diferentes, têm soluções diferentes, têm temperamentos diferentes, às vezes até o time de futebol é diferente, né? Tem denominações, teologias diferentes. E de repente a gente se vê em alguns conflitos que realmente podem causar grandes transtornos. Por isso que é tão importante a gente aprender aquele imperativo de Deus, talvez uma das coisas mais desafiadoras da palavra, quando o escritor de Hebreus fala assim: segui a paz com alguns, não, com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É muito importante a gente aprender a se relacionar com todo tipo de pessoas, seja onde for, mas na prática, pelo menos sobre a nossa perspectiva, nós poderíamos dizer assim que algumas pessoas são encantadoras, não é verdade? Algumas pessoas são encantadoras. É ótimo, é prazeroso você estar com elas, ao lado delas. Mas outras pessoas são difíceis. A gente tem uma certa dificuldade com algumas pessoas. Algumas pessoas são inspiradoras, outras são irritantes. Você fica perto daquela pessoa, daqui a pouco você já está perdendo a paciência, você já está perdendo até a paz. Algumas pessoas são fascinantes, outras são frustrantes. A pessoa só se aproxima com interesse, aquela dificuldade. A pessoa é tão frustrante que se deixar, você só não perde a paz. Se bobear, você acaba perdendo até Jesus, até a fé. Algumas pessoas só facilitam a nossa vida, outras só dificultam. A pessoa chegou, você pensa assim, chegou o princípio das dores. A grande tribulação. Mas Tiago fala assim: o fruto da justiça semeia-se em paz. Paz é algo muito poderoso, gente. A Bíblia fala assim: o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo de vossos pés a cabeça de Satanás. É o Deus de paz. Dos paradoxos do reino, a paz talvez é a principal arma de guerra espiritual. Seguir a paz com todos. Essa capacidade de estabelecer relacionamentos saudáveis com todas as pessoas, independentemente delas. Você saber traçar esses limites, até onde você vai, até onde você não vai. Mas quando você pensa na sabedoria, nós podemos... se você estuda sobre a sabedoria de Deus na Bíblia, você acaba tendo esse encontro com essa verdade de que a sabedoria, na verdade, no fundo, é uma pessoa. É Jesus. Paulo fala isso em Coríntios, que ele é a nossa sabedoria, a nossa justificação, a nossa redenção, a nossa santificação. Sabedoria é uma pessoa. E se é uma pessoa, é também um estilo de vida. E, na verdade, vamos dizer que sabedoria, primariamente, não tem muito a ver com o seu QI, com o seu quociente de inteligência, ou com o seu nível cultural, o que você já acumulou de cultura e de informações na sua mente. No fundo, quando você observa, sabedoria está essencialmente ligada com relacionamentos. Não só com a nossa inteligência emocional, mas com a nossa inteligência vocacional. E principalmente hoje já está se falando nesse tipo de inteligência, que é a inteligência espiritual. Tem muito a ver com isso. É muito comum você ver pessoas com muita inteligência, muito conhecimento, muita cultura, aquela famosa síndrome da obesidade da cabeça, né? O cabeção, caixa d'água, mas o coração é raquítico. A pessoa não suporta o mínimo conflito de relacionamento. Algumas pessoas estão se divorciando com 3 meses de casado.
São pessoas que se tornaram, desculpa a palavra, mas emocionalmente retardadas, pararam. Ficaram ancoradas numa série de traumas, não se desenvolveram de alguma maneira. Então, sabedoria, a essência da sabedoria, são os relacionamentos. Na verdade, existe uma diferença entre sabedoria e conhecimento. Alguém já definiu a sabedoria como sendo a capacidade de você aplicar o seu conhecimento de maneira adequada. Mas, sinceramente, eu creio que sabedoria é muito mais do que isso. Mas o grande diferencial é esse. A Bíblia fala que sabedoria produz humildade. Conhecimento por si só produz orgulho. Paulo fala assim, a ciência, o conhecimento, incha, ensoberbece, mas o amor edifica. E é interessante que Tiago, ele caracteriza um relacionamento subtraído dessa sabedoria que vem do alto. Ele dá os sintomas dessa falta de sabedoria num relacionamento. Então ele fala aqui de uma maneira muito prática sobre ciúmes, o amargo ciúmes ou a inveja amargurada. É algo altamente destruidor em qualquer relacionamento, não é? Muitos de nós pensamos que ciúme é um sentimentozinho qualquer, todo mundo tem, não é? Eu costumo dizer que, na verdade, o ciúme é o oposto, o conceito do ciúme é o oposto do conceito de generosidade. Generosidade, no literal, é uma palavra bíblica e ela vem de ter bons olhos. Alguém que se alegra com a prosperidade alheia. Você vê uma pessoa se dando melhor do que você, isso te alegra. Ciúme é o contrário, você vê alguém prosperando, isso te entristece, te abate profundamente, porque aquela pessoa agora está se dando melhor do que você. E ciúme pode parecer algo simples, mas pelo menos 70% dos homicídios mencionados na Bíblia foram inspirados por ciúme. Por que que Caim assassinou o próprio irmão Abel? Por que que Saul tentou encravar Davi na parede com as suas lanças? Um rei enlouquecido por esse espírito de ciúme. Por que que os fariseus planejaram a morte do Messias? Imagina, séculos esperando o Messias. Muitos de nós oramos, Deus, levanta homem de Deus, levanta, Senhor. Quando Deus levanta, a gente apedreja por ciúme. Ciúme é algo que destrói um relacionamento, que asfixia a individualidade. Ele fala sobre sentimento faccioso ou ambição egoísta. Ele também fala sobre jactância, ostentação, desonestidade, confusão, desordem. Ou seja, ele dá uma série de sintomas que realmente caracterizam um relacionamento desprovido disso que ele considera ser a sabedoria que vem do alto. E de repente é por causa disso, dessas coisas que a gente vê, tanta gente quebrada, tanta família quebrada, tanto casamento quebrado. Então essa é a grande questão, como relacionar sabiamente com os outros. Tiago dá essa receita. No versículo 17, ele fala assim, a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E é isso que eu quero compartilhar com você para a gente terminar. 6 coisas que vão determinar se você vai ou não ser uma pessoa sábia para Deus. Quantos aqui realmente você quer viver uma vida, você quer se tornar uma pessoa sábia para Deus? Lógico, todo mundo quer. Então nós precisamos de um compromisso profundo com esses valores.
Nós precisamos de um conserto nas nossas vidas com esses valores. Uma reconciliação, um ajuste das nossas vidas com esses valores. Primeira coisa, se eu sou sábio, eu não irei comprometer a minha integridade. Tiago fala assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Pura. Essa palavra no Novo Testamento, ela não aparece muitas vezes, mas praticamente todas as vezes que essa palavra ocorre, a palavra pura, ela sempre está associada ao caráter de Cristo, ao caráter do Messias, se referindo a uma pessoa íntegra, uma pessoa coerente, uma pessoa que tem compromisso com aquilo que ela fala, uma pessoa que não se corrompe, uma pessoa que não se vende, que não negocia valores. Então, primeira coisa, para você se tornar uma pessoa sábia para Deus, se você realmente quer ser sábio para Deus, não se venda, não se corrompa, não negocie os seus valores, não faça isso. Quando a gente pensa nessa palavra pureza, essa está se tornando uma palavra cada vez mais dinossáurica, né? Vamos dizer, em extinção. Porque quando você fala de uma pessoa honesta de coração, isso está fora de moda. O mundo, vamos dizer assim, hoje, entre aspas, é dos corruptos, daqueles que sabem roubar, daqueles que sabem levar vantagem, daqueles que sabem subir pisando em outros. Mas, sinceramente, eu não quero estar no sapato desses caras. Eu não quero. Porque a Bíblia fala, de Deus não se zomba. Ninguém escapa de colher o que semeou. Muitas vezes, quem faz a nossa própria cama no inferno somos nós mesmos. Se você quer ser uma pessoa realmente sábia para Deus, não se corrompa. Não se venda. Seja uma pessoa íntegra, leal, casa de Zadok. Deixa eu te dar algumas dicas para você cultivar a integridade. 4 coisas. Número 1, cuide das pequenas responsabilidades. Seja fiel nas pequenas responsabilidades. Cuide das pequenas coisas. Deixa eu te explicar como o reino de Deus funciona. Deus, apesar de ser um Deus infinito na sua grandeza, no seu poder, não existe dimensão para Deus, mas Deus não é um Deus megalomaníaco. Ou seja, Deus não tem mania de grandeza. Deus não se impressiona com coisas grandes, volumosas, grandes resultados. Deus não se impressiona com isso. Deus se impressiona com pessoas que são fiéis no pouco. Fiéis no pouco. E se você é fiel no pouco, nas pequenas responsabilidades, você vai atrair muito sobre você. É assim que as coisas funcionam. Jamais seremos fiéis no muito, sem sermos fiéis no pouco. Não importa o que Deus te confiou. Talvez Deus confiou a você uma pessoa para você evangelizar, uma célula, um ministério, não sei. Seja fiel nisso. Concentre os seus esforços nisso que Deus realmente te confiou. Cuide das pequenas coisas. A Bíblia nos ensina sobre não desprezar os pequenos começos, sobre não desprezar as pequenas responsabilidades. Na verdade, Deus nunca começa nada do muito, do pronto. Tudo que começa do muito, do pronto, sempre termina mal,
Tem um provérbio que fala assim: todo aquele que apressadamente toma posse da sua herança, o seu fim não será bendito, não será abençoado. Na verdade, quanto menos Deus te dá para começar um empreendimento, mais Ele está investindo em você. Seja fiel no pouco. Não enterre o seu talento. Não faça como aquele homem que tinha uma visão totalmente torcida de Deus. Senhor, sabia que o Senhor era um Deus duro, atemorizado. Enterrei o talento. Não faça isso. Seja fiel nas pequenas responsabilidades. Você vai desenvolver integridade. Você não apenas vai receber o muito, mas Deus vai desenvolver o seu caráter para você realmente ser fiel, tanto no pouco quanto no muito. Segunda coisa, diga não prontamente à tentação. Para você se tornar uma pessoa íntegra, você tem que saber lidar com a tentação. Diga não. Quão rápido você puder. Isso pode ser a coisa mais difícil e mais fácil ao mesmo tempo de fazer. Porque vencer a tentação é uma questão de velocidade. Entende? Nós temos que preparar os nossos instintos para isso. Nós sabemos que existe uma distância espiritual entre a tentação e o pecado, está correto? É importante estabelecer esse conceito, porque muita gente confunde tentação com pecado. Às vezes eu até costumo dizer que nós pecamos menos do que nós pensamos que pecamos. Tem gente que só de vir um pensamento errado na cabeça, não é? Vem um pensamento impuro, um pensamento errado, a pessoa já conclui: pequei em pensamento. Você pecou? Não. Você está sendo tentado. Qual que é o perigo de você confundir tentação com pecado? É aquela pessoa que está sendo tentada, ela conclui: já pequei. Aí vem um pensamento pior ainda: já que eu já pequei, deixa eu ir até o fim. Já pequei em pensamento. Aí vem a tragédia, né? Mas existe uma distância. Toda tentação pode ser vencida. Todo pecado pode ser abortado. O pecado é resistível. Resistível. E vencer o pecado é uma questão de velocidade. O grande erro é você entreter com a tentação. Aí daqui a pouco é o caminhão que perdeu o freio na descida. É uma dica muito prática para você. Não se entretenha com a tentação. Não fica andando na beira do abismo, não. Diga não prontamente à tentação. Terceira coisa, para você desenvolver integridade: não separe a sua vida particular da sua vida pública. Não permita essa fenda na sua personalidade, essa vida ambígua. Então, diante das pessoas que você conhece, você é um santo. Especialmente diante dos líderes, você é um santo. Mas quando você está sozinho, ninguém está te vendo, você é um demônio. Entende? Não permita essa ambiguidade. É isso que o salmista fala, que Deus conhece o nosso andar, o nosso assentar. Antes de você se assentar nessa cadeira aí, com essa cara de santo que só você tem, Ele sabe de onde você veio. Entende? Ele sabe o que você esteve fazendo. Ele conhece o nosso assentar. Não permita essa ambiguidade na sua vida. Essa fenda na sua personalidade, essa vida dupla. Não permita isso. Não separe a sua vida particular da sua vida pública. Seja transparente. Seja honesto de coração. E você vai construir integridade, pureza. E a quarta coisa: mantenha sempre uma consciência limpa. Consciência é aquela parte essencial do nosso espírito. É através do nosso espírito que nós temos comunhão, consciência, intuição de Deus.
A consciência é a lei moral de Deus gravada nos nossos corações. É muito importante a gente saber cuidar da nossa consciência. E uma das grandes chaves para isso é sermos pessoas tratáveis, repreensíveis, corrigíveis. Uma pessoa irrepreensível não é uma pessoa que não erra. Todos nós estamos sujeitos a errar. Mas é uma pessoa que sabe retratar, que sabe dar marcha ré, que sabe reconhecer os seus erros, que sabe restituir o que ela precisa de restituir. Mantenha uma consciência limpa. Existe um ditado muito conhecido que fala assim: minta para a sua consciência e a sua consciência vai mentir para você. Esse é o princípio da cauterização da consciência. De você acreditar na própria mentira. Você começa a violar tanto a sua consciência. Sua consciência fala: olha, isso aqui não. Você dá uma torcida nela. E vai torcendo, torcendo. Isso é o que Paulo fala aos Tessalonicenses sobre operação do erro. Pessoas que amaram a mentira. Tem gente que ama a mentira. Tem pessoas que a coisa mais difícil com elas não é tirá-las do mundo do homossexualismo, da imoralidade, do adultério, mas é tirar essas pessoas do mundo da mentira. Essa que é a dificuldade. São pessoas que só negam a verdade. Se você quer construir integridade, mantenha uma consciência limpa. É interessante, certa vez Paulo escreve a Timóteo, e ele faz uma ilustração assim interessante. Ele fala que muitas pessoas naufragaram na fé. Ele usa a figura de um naufrágio e ele fala assim: por causa de uma consciência pesada. Como se essa consciência foi se sobrecarregando tanto de obras mortas, culpas, vergonhas, mentiras, contradições, que isso foi como aquela âncora que puxou o barco para o fundo. Pessoas que naufragaram na fé. Se eu sou sábio, eu não vou comprometer a minha integridade. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Pura. Você quer ser sábio para Deus? Seja íntegro. Não se venda. Não se corrompa. Não negocie os seus valores. Segunda coisa, se eu sou sábio, eu não vou provocar a sua ira. Mas a sabedoria que vem do alto é depois pacífica. Pacífica. Então, se eu quero ser uma pessoa sábia para Deus, eu preciso de ser um pacificador. Jesus disse: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. São essas pessoas que vão ter acesso à sua identidade, que facilmente vão conhecer as verdades de Deus sobre elas mesmas em todas as áreas e condições da existência. Pessoas que vão ter um relacionamento saudável com a paternidade divina. Serão chamados filhos de Deus. Deus é muito mais do que Deus Todo-Poderoso, gente. Ele é Pai. E é nessa profundidade do coração de Deus que nós precisamos de mergulhar. Tem muitas coisas que provocam a ira nos relacionamentos. É muito importante a gente aprender a poupar as pessoas, emocionalmente, espiritualmente. Coisas como invasão de privacidade, injustiça, são coisas que provocam a ira. Não é verdade? Na verdade, existem aqui 3 situações que eu quero compartilhar com você. São situações aparentemente corriqueiras, simples, mas que têm um grande potencial para discussões, para destruir, abalar a paz nos relacionamentos. A comparação, a condenação e a crítica precipitada, parcial. Primeira coisa é a comparação. Normalmente, quando você começa a comparar pessoas, você começa a dizer palavras
que machucam essas pessoas. Por quê? Porque as pessoas são essencialmente diferentes. Têm uma natureza diferente. As pessoas funcionam, às vezes, de maneiras totalmente diferentes umas das outras. E quando você começa a comparar, você começa a rejeitar também. Você levanta uma em detrimento da outra e você provoca ira. Isso acontece especialmente no relacionamento entre pais e filhos. Não é à toa que a Bíblia fala assim: pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Porque os pais têm uma tendência de comparar um filho com outro. Eu tenho um casal de filhos. O Gabriel está com 21 anos e a Bárbara, que vai fazer agora 16 anos. Os dois são totalmente diferentes um do outro. Funcionam de maneira totalmente diferente. O Gabriel sempre funcionou de uma maneira assim mais desorganizada, artística. Sabe aquele negócio de artista? Não é? Então aprendeu inglês sozinho, música sozinho, não é? Agora está estudando coreano sozinho, não é? Ele funciona assim. Durante o curso escolar dele, ele nunca foi aquele aluno de ficar estudando, todo organizado. Aliás, eu vou te falar, eu não me lembro de ter visto ele, né, mais cedo estudando. Né? As notas dele eram para passar na raspa, sempre passando assim na raspa. Mas ele é meio esperto, né? Ele tem a maneira dele de levar as coisas. Com 17 anos, ele já estava terminando o primeiro ano de administração. Você vê, ele não é bobo, é nada, né? A Bárbara já é o contrário. Quando ela chega com as notas dela em casa, é uma humilhação. Não é bonitinho, é bonitinho. 9,5, 10, 9,5, 9. Toda certinha, não é? Estudiosa, caprichosa. Quando você começa a comparar um com o outro, mas por que você não é como ela? Você começa a dizer palavras que ferem as pessoas. Ah, por que esse pastor não prega como o outro? Não é? Por que ele não age dessa maneira? Hoje a gente tem um conflito terrível, que é uma questão que eu falo assim, de justiça ministerial, que está na diversidade dos dons. Essa confusão, muitas vezes, entre ministérios, o desempenho ministerial do pastor, do profeta, do apóstolo, são totalmente diferentes. Entende? Totalmente diferentes. E se você não sabe entender a natureza ministerial daquela pessoa, é bem possível que você vai entrar em choque. Vai ter um problema sério. Não compare, ok? Você não está sendo sábio. Você vai ferir. Segunda coisa, não condene. Em Lucas 6,37, Jesus disse assim: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Olha, deixa eu te falar um negócio. Se você entender só isso aqui, se você realmente entender e assimilar isso, isso pode mudar o destino da sua vida. Se é uma coisa que nós precisamos realmente de mudar na nossa própria cultura, porque isso está muito enraizado na cultura latina, a questão da condenação, de condenar, de ficar falando irresponsavelmente das outras pessoas, não é? Não condene. Não faça isso. Não condene. Isso não é uma atribuição nossa. Você pode até pensar assim que você está sendo zeloso de Deus, que você está, estou zelando pela palavra. Mas, na verdade, é um zelo sem entendimento, destrutivo. Onde tudo que você vai conseguir é ferir ainda mais o que já está ferido, piorar o que já está ruim. Não condene. Vamos dizer assim que tem dois tribunais.
São dois tribunais. O que a gente chama o tribunal da justiça e o tribunal da misericórdia, ou o tribunal da cruz. Você pode pedir justiça, juízo para uma pessoa, condenar uma pessoa. Você pode fazer isso? Pode ou não pode? Deus julga aquela pessoa. Você pode fazer isso? Todo mundo ficou calado, né? Poder até pode, eu não te aconselho. Tem alguns princípios de ação que mostram que vão acontecer. Quando você, na verdade, condena alguém, no fundo, você está preparando o seu próprio tribunal. Jesus falou, na mesma medida que você medir, você será medido. A nossa sentença, a sentença que você verbalizou, acaba recaindo sobre quem? Sobre nós mesmos. Você se lembra uma situação bíblica, assim, bem conhecida, que envolveu todo o pecado de Davi? Ele praticou um adultério e, na tentativa de esconder isso, acabou tendo que assassinar o marido de Betseba com a espada dos filhos de Amon. E isso foi muito mal aos olhos de Deus. Davi tentou esconder isso de todas as formas. Quando você já não ouve mais o Espírito Santo, Deus vai levantar os profetas. Não é isso? Quando Deus precisa de realmente levantar um profeta na sua vida, porque há muito tempo você já não ouve mais o Espírito Santo. Na corte de Israel, normalmente funciona assim. Os reis estão lá reinando, os profetas nos lugares altos, escondidos. Quando o reino entra em crise, o profeta entra em cena. Normalmente, quando um profeta comparecia na corte, é porque tinha alguma coisa complicada. O reino estava em crise. Agora, não é fácil você chegar e confrontar o pecado de um rei. Dependendo do humor dele, sua cabeça pode rolar, simplesmente isso. Né? Então é bom começar contando uma historinha, foi o que Natan fez. Davi, rapaz, tem uma situação aqui para você. Olha, tinha um cara lá muito rico, muitas ovelhas, esse aqui pobre, só tinha uma ovelhinha. Veio um viajante na casa desse homem rico, ao invés dele pegar uma das suas ovelhas, não é, e preparar para esse homem, ele foi lá e tomou a ovelha do cara pobre, que só tinha uma. O que faz com esse cara? E Davi, então, ele executou. Tal homem é digno de morte. E Natan falou, você é esse homem. De onde que a sentença de Davi saiu? Da boca do profeta? Da boca dele. Você pode observar, isso é algo que eu já observei na minha vida, as maiores tragédias, decepções e frustrações que eu já tive na minha vida foram resultados de condenações que eu fiz. É impressionante. Quando você condena alguém, primeira coisa, você se vulnerabiliza para praticar algo. É o que Paulo fala em Romanos 2:2. Tu que julgas, praticas o mesmo. Você se vulnerabiliza. E de repente aquilo que você condenou recai sobre você. Não condene. Não fira o que já está ferido. Você pode até pensar que está fazendo algo de positivo, mas você está destruindo. Quando você apenas condena, você deixou de solucionar. Alguém já disse que se pode enterrar um casamento com muitas pequenas críticas, condenações. Às vezes não é uma coisa enorme que destrói um casamento. É um monte de condenações. Não condene. E a terceira coisa, a crítica precipitada. É muito importante
você nunca se permitir chegar a uma conclusão, em qualquer demanda que seja, sem ter um conhecimento total da situação. Esse é um princípio fundamental do direito judicial. Um juiz pode chegar a uma conclusão sem ouvir todas as partes? Não. Ok? A gente precisa mais do que um ponto de vista, precisa ter a vista dos pontos. A gente precisa de ter um conhecimento integral da situação. Só que no nosso dia a dia é muito comum você se ver no meio de demandas, principalmente quem trabalha com aconselhamento, na área pastoral. Se você está em alguma situação de liderança, é comum, as pessoas vêm e elas simplesmente desabafam sobre você. É ou não é verdade? Isso pode ser uma área de tentação, porque quando você ouve só o lado de uma pessoa e você se permite chegar numa conclusão precipitada, você também vai dizer palavras que vão ferir as pessoas. Eu tenho que ouvir muita gente, mas eu nunca me permito tirar uma conclusão. Falo, olha, querido, estou te ouvindo, que bom, abre o coração, desabafa, só que eu não posso tirar nenhuma conclusão, enquanto não ouvir o outro lado. Tem um provérbio que fala assim, o que primeiro começa o seu pleito, justo parece. Vem o seu companheiro e o examina. Você ouve um cara, fala, não, mas esse cara está com a razão, aquele outro é um crápula. Só que quando você vai ouvir o outro, puxa vida, acho que esse cara não está tão errado assim não. Acho que ele tem até razão. Você vai ver, os dois estão certos. Agora, se você tira uma conclusão precipitada, você está sendo sábio? Não. Você vai provocar ira? Vai. Se eu sou sábio, eu não vou provocar a sua ira. Terceira coisa. Se eu sou sábio, eu não vou diminuir os seus sentimentos. Tiago fala assim, a sabedoria que vem do alto é moderada. Moderada. Eu gosto dessa palavra. Moderado significa, no literal, atencioso, delicado em considerar os sentimentos das pessoas. Uma pessoa que procura entender as questões e conflitos dos outros do ponto de vista delas. Uma pessoa que sabe respeitar como a outra pessoa está se sentindo. Gente, olha, nós temos hoje uma grande necessidade disso, não é? Porque nós vivemos num mundo com muitos problemas, com muita gente incompreendida. E o que a gente percebe é que a maioria das pessoas não tem muito essa moderação, elas têm uma tendência de responder contra os sentimentos das pessoas, porque elas não estão sentindo aquilo. Não estou sentindo isso, então simplesmente desconsidero o que a outra pessoa está sentindo. E é aqui que a gente começa a queimar ainda mais muitos relacionamentos. Essa empatia, gente, é fundamental. Essa é uma das grandes chaves do ministério de aconselhamento, ministério de discipulado, de ajuda, de socorro. Isso é fundamental. Você não querer usar a sua própria autobiografia para ajudar o outro. Já viu? A pessoa vem com um problema, você fala, não, eu já passei por isso, eu sei como é que é assim, assim, assim. Essa pessoa vai se sentir compreendida? Não. O que eu tenho percebido é que a grande questão de muitas pessoas é essa, elas não se sentem compreendidas. Tem algumas pessoas que só de você ter essa moderação, de compreender o problema dela do ponto de vista dela, você se identifica, você abre mão da sua autobiografia, e você realmente se esforça para compreender o problema dela, do ponto de vista dela, só da pessoa se sentir compreendida, ela fala assim, estou curado, não preciso de mais nada. Até que, enfim, alguém me entendeu. Era tudo que ela precisava. Lógico, você compreender a pessoa, isso quer dizer que você está condenado a concordar com ela? Não. Às vezes você vai precisar até de discordar, tá certo?
Mas quando a pessoa se sente compreendida, ela baixa as defesas, ela desarma. E se você precisa se discordar dela, ela vai receber. E você vai alavancar a pessoa realmente da situação que ela estava atolada. A maioria das vezes, quando nós respondemos contra os sentimentos de alguém, nós também vamos dizer palavras que ferem, que machucam as pessoas. Fazendo esse jogo, nós abrimos a porta para diminuir os sentimentos dos outros. É muito comum, não é? Sendo bem prático, é muito comum a gente ver isso aqui, principalmente no relacionamento conjugal. Por quê? Porque o homem e a mulher, vamos dizer, o ser macho e o ser fêmea, são essencialmente diferentes. Você concorda comigo? Aquilo que são valores para o homem, não são valores para a mulher. Não estou falando de valores morais, mas de valores de personalidade. O homem é essencialmente diferente da mulher. Às vezes o que o homem gosta, a mulher não gosta. O homem é mais racional, a mulher é mais emocional. O homem é menos falante, às vezes, generalizadamente, a mulher é um pouco mais falante. Eles funcionam de maneira bem diferentes, não é verdade? O homem tem uma natureza mais para liderança, a mulher tem uma natureza mais administrativa. Você tem que saber investir na mulher, ela é essa gestora, geradora, administradora. Funcionam de maneiras diferentes. Sentem as coisas de maneiras diferentes. E essa talvez é a grande bênção do casamento. É você aprender a respeitar como o outro se sente. Como o outro se sente. É você não agredir aquela outra pessoa porque ela está sentindo de maneira diferente que você sente. Eu acho engraçado. Lá em casa, assim, eu sou muito diferente da minha esposa. Por exemplo, às vezes ela está assistindo um filme e ela me chama, Cote, está passando um filme legal, vai passar um filme legal. Eu já sei que é uma droga. Porque o tipo de filme que ela gosta não é o que eu gosto. Gosta de história, não sei o que e tal. Eu já gosto de aventura, né? Totalmente diferente. Às vezes, esposa faz uma pergunta para você, aí você está lá pensando, porque se você dá a resposta errada, você se compromete. Tem perguntas, né? Então você está pensando, ela vai e fala assim, mas por que você está calado? Você não me responde, você não fala comigo. Calma, estou só pensando. Espera aí, eu vou responder. Né? Funcionam de maneiras diferentes. Às vezes a mulher tem muita necessidade de falar, não é verdade? É estatístico, diz que enquanto, em média, os homens falam 4.000 palavras por dia, as mulheres falam 10.000. E algumas têm até o cérebro na boca, né? Então, funcionam de maneira diferente. Quando você começa a responder contra os sentimentos daquela pessoa, você começa a machucar. Entende? Você tem que entender como é que o outro, a outra, se sente. E saber respeitar isso. Então, se você cuida ser sábio, não diminua os sentimentos da outra pessoa, porque você está sentindo algo diferente. Quarta coisa, se eu sou sábio, eu não vou criticar as suas sugestões. Sabedoria que vem do alto é tratável. Essa é uma outra palavra forte. Olha, se você quer ser uma pessoa sábia para Deus, você tem que ser uma pessoa tratável, redutível. Ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus,
antes aniquilou a si mesmo, esvaziou-se da sua glória, assumindo a forma de homem, como homem se fez servo, e como servo foi fiel até a morte, morte de cruz. Gente, alguém sabe aqui o que é abrir mão do direito de ser Deus? Você sabe o que significa isso? Eu não sei, eu nunca fui Deus. Mas ele se reduziu. Ele desceu a nós. Essa humildade de Deus expressa a sua sabedoria. É muito importante você saber chegar às pessoas, descer no nível das pessoas, se tornando ensinável. Uma pessoa ensinável. Uma pessoa que não critica sugestões, mas é tratável. Que significa também submisso, humilde, redutível, tolerante. Gente, a intolerância não comunga com a perfeição de Deus. Quando Jesus fala assim, sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, ele estava falando, olha, não resista ao perverso. Se o romano te obrigar a carregar a sacola de feira dele 1 milha, vai 2, era uma lei. Se te pedir a capa, dá a túnica. Ora por aquele que te persegue, abençoa o que te maldiz. Porque Deus é assim, Ele faz o sol nascer sobre bons e maus, a chuva cair sobre justos e injustos. Deus é tolerante. A perfeição dele, Jesus disse, pois, perfeitos. A perfeição divina tem a ver com a tolerância, com a paciência. Então é muito importante nós sermos pessoas ensináveis. Agora, o que acontece? É comum você ver pessoas que colocam a sua identidade no conhecimento dela, na doutrina. Se tornam pessoas rígidas. Pessoas que se fecham para receber o ensino. Se você discorda dela, ela se sente o quê? Rejeitada, porque a identidade dela está no conhecimento. A pessoa se vê numa crise de identidade. Se eu quero ser uma pessoa sábia, eu preciso me tornar uma pessoa tratável, ensinável. Tomar muito cuidado com aquela famosa síndrome da maturidade, não é? A pessoa se sente assim tão madura que não precisa de aprender de mais ninguém. Quer dizer, amadureceu tanto que já apodreceu e nem percebeu. É o que Eclesiastes fala, é melhor o mancebo, o jovem, pobre, sábio, do que o rei velho e insensato que não se deixa admoestar. Gente, se lidar com um rei velho, que não se deixa admoestar, que não precisa de aprender de ninguém, gente, é terrível. É terrível. Eu estou me lembrando aqui de uma ilustração, diz que certa vez um pastor estava orando, buscando a Deus uma direção, ele estava sentindo que ia haver uma grande mudança no seu ministério, na sua vida. Então ele começou a jejuar, a orar, e Deus, num momento, falou muito inteligivelmente com ele, falou, meu filho, olha, o negócio é o seguinte, a partir de tal data, você vai deixar esse ministério que você está trabalhando e você vai trabalhar com aquele outro ministério. Deus foi muito claro com ele, e aquilo o chocou, ele ficou chocado. Falou, não, Deus, eu estou inconformado. Como é que eu vou trabalhar com aquelas pessoas, Senhor? O Senhor não pode me mandar trabalhar com aquelas pessoas. Elas não creem em tudo que eu creio. Senhor, vai ser um problema. Elas não creem em tudo que eu creio. E Deus falou com ele assim, olha, eu também não creio em tudo que você crê, não. Mas eu trabalho com você. Gente, será que Deus crê em tudo que nós cremos? Entende? De certa forma, todos nós temos nossas heresias, né? Na verdade, a palavra heresia, no original, é pensar diferente. É o herético, é o cara que pensa diferente. Então, a gente tem que saber lidar com essas questões. Lógico, a gente sabe que tem coisas que são essenciais no princípio de fé e verdade, mas é muito importante nós estarmos abertos para aprendermos uns dos outros. É assim que nós construímos o reino. E Deus é um Deus de diversidade, gente. Deus é um Deus de diversidade. Deus não é um Deus de uniformidade. A sabedoria de Deus é multiforme. E aí é que está a sinergia da coisa. Se eu sou sábio, eu não vou criticar as suas sugestões. Eu vou ser uma pessoa ensinável, tratável, corrigível.
A Bíblia, por dezenas de vezes, fala, principalmente no livro de Provérbios, o caminho da vida é para aquele que guarda a correção. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido, e eu me esforço por isso, é de amar a correção. Porque muitas vezes você se desvirtua. Entende? Muitas vezes você se desvirtua. E às vezes Deus vai levantar alguma pessoa mesmo. E é importante você sempre dar esse espaço, mesmo que você seja um líder. Eu gosto de dar espaço até para os meus liderados. Eu prefiro muito mais um liderado que tem a coragem de chegar e falar, Cote, isso aqui eu não concordo, isso aqui está errado, do que um que é burrinho de presépio. Fica lá, só puxando o saco. Essa pessoa que te fala a verdade é a pessoa que te ama. Entende? Essa pessoa sincera. Nós precisamos, gente, todos nós precisamos de correção, precisamos de uma liderança, não é? Se eu sou sábio, eu vou me tornar uma pessoa ensinável. Quinta coisa, se eu sou sábio, eu não vou enfatizar os seus erros. Sabedoria que vem do alto é cheia de misericórdia e de bons frutos. Misericórdia é uma palavra muito poderosa no ensinamento da sabedoria. Nós devemos encorajar as pessoas, não criticá-las, agir com misericórdia. Eu não estou dizendo que nós não vamos ter que tratar de pecados, confrontar pecados. Tem momento que você vai ter que se levantar com uma palavra querigmática, profética, confrontativa, você vai ter que fazer. Mas essa não pode ser a ênfase de um relacionamento. Por isso que os profetas normalmente ficam nos lugares altos, né? Se ele fica muito tempo ali, imagina um profeta pastoreando uma igreja. Ou eles vão cortar a cabeça dele, ou ele vai rachar a igreja. Vai ser só uma questão de tempo. Né? A tendência é essa. Já viu um profeta pastoreando uma igreja? Cada mensagem é só pelo de ovelha subindo. Raio. Não é? Se não tiver um pastor ali para juntar os pedaços, gente, essa igreja vai sobreviver? Não vai. Não é? Os mais inseguros vão se aproximar desse profeta com medo dele. Meu líder. E os caras mais esclarecidos vão se afastar dele. Falam, pô, esse cara tem que ser tratado. Eu acho que ele não está no lugar certo, não. Vai acabar gerando uma cisão, né? Mas misericórdia, gente, é algo fundamental. A ênfase do nosso relacionamento tem que ser misericórdia. 70% do discipulado é ânimo, é encorajamento. Quando uma pessoa faz uma coisa errada, essa pessoa sabe que está fazendo errado. Sabe ou não sabe? Sabe. Até uma criança, tanto é que ela faz escondida. Né? Por que ela faz escondida? E tem crente que é igual criança, sai pecando escondido por aí. Não é? Monta maior esquema de manto de invisibilidade. Né? Tem uns crentes aí que é um manto de invisibilidade terrível. E isso é triste, porque é a receita do escândalo. Como é que você constrói um escândalo? É desse jeitinho aí. Não tem jeito, é uma questão de tempo, é uma bomba relógio. O que é feito em trevas vai ser apregoado dos telhados. Mas a essência dos relacionamentos tem que ser misericórdia. Não condene, encoraje. Gente, criação de filhos, isso é fundamental. Seu filho fez uma coisa, você sabe que ele sabe que está errado. Coragem ele fazer certo. Coragem. Anima ele. Não fica condenando, ferindo o que já está ferindo. Essa palavra misericórdia ela é forte. Vem de dois vocábulos, é uma palavra latina. Mísero, que é miséria, e córdia vem de cardia, coração. Significa o quê? Você colocar o seu coração nas misérias, nas tragédias de uma outra pessoa. Misericórdia, a gente anda na contramão do merecimento. Não tem nada a ver com merecimento. É você colocar o coração, você se compadecer, você colocar o seu coração nas misérias de uma outra pessoa.
Aliás, o conceito de graça e misericórdia, não é? Misericórdia é você não receber o mal que você merecia, e graça é você receber o bem que você não merecia. Esses conceitos andam na contramão do merecimento. E tem tudo a ver com a sabedoria, com você levantar as pessoas, restaurá-las, animá-las. A única sombra que o seu irmão tem no deserto é a sombra que você vai fazer sobre ele. Entende? Misericórdia é um princípio mais elevado que o julgamento. Então é muito importante a gente saber, não ficar renovando a questão, não ficar condenando, faça isso, está errado, isso. Entende? Só criticando. Eu estou me lembrando aqui de uma ilustração, diz que 2 caras foram num desses acampamentos de casais com as suas esposas. Eles eram velhos amigos, não se viam há muito tempo, e de repente se encontraram lá no acampamento. Provavelmente vocês devem ter esses acampamentos aqui só de casais, né? Então se encontraram, tal. Ele foi pegar uma informação, encontrou com um amigo, papo vai, papo vem, noite adentro, não é? Se colocando toda a conversa em dia, até que um deles se lembrou: ih, rapaz, esqueci minha esposa lá na porta, lá sozinha, ela detesta quando eu faço isso. Então, imediatamente, se despediram, cada um foi para o seu lugar lá. No outro dia, eles se reencontraram, lógico, um preocupado, perguntou para o outro: e aí, rapaz, como é que foi lá com a sua esposa? Ele fala: ixi, rapaz, nem te falo, minha esposa ficou histórica. Histórica? Não é histérica, não, histórica. Começou a falar os meus pecados de 25 anos atrás. O que perdoa a transgressão, busca amizade. O que renova a questão, afasta amigos íntimos. Você viu aquelas pessoas que têm um arquivo morto do outro? Aquele fichário, né? Longe. Quando a pessoa faz uma coisa que desagrada a ela, ela pega lá no fichário, puxa uma ficha de 10 anos. O que você falou há 10 anos e não sei o quê? Renova a questão. Irmãs, não fiquem históricas, né? Nem os irmãos. Uma outra versão, para cheio de misericórdia, fala assim: o amor que esquece os erros. Esqueceu o erro. Se você é sábio, você não menciona, você não insiste em mencionar o erro. Você apaga o erro. A coisa sábia não é enfatizar o erro, é apagar o erro. Se eu sou sábio, eu não vou enfatizar. Essa não vai ser a ênfase do nosso relacionamento. E último ponto aqui para a gente terminar. Se eu sou sábio, eu não vou disfarçar as minhas fraquezas e pecados. Sabedoria que vem do alto é sem parcialidade, sem hipocrisia. Essas duas palavras, no original, no grego, tem esse sentido, né? Uma pessoa que é franca, honesta, verdadeira. A palavra sincero vem de sem cera, que ela tapar os buracos dos móveis com cera, né? Igual quando você compra um carro, a lataria dele está pintadinha, bonitinha, só que está cheio de massa. É exatamente esse o conceito de uma pessoa sincera. É uma pessoa que não usa máscaras. Tiago realmente está dizendo que se você quer ser uma pessoa sábia, você não vai usar máscaras. Você não vai tentar se esconder atrás de uma falsa aparência ou querer parecer algo que, na verdade, você não é. Você não vai ficar projetando uma imagem para os outros que você quer que os outros tenham de você, quando, na verdade, você não é nada daquilo. Você não vai viver de um verniz do Evangelho. Você não vai fazer isso. Gente, nós sabemos que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é perfeita? Não, isso não é bíblico. A Bíblia fala que a igreja está sendo aperfeiçoada. A igreja somos nós. Por que você veio para a igreja?
Você estava cheio de pepino. Falou, quem sabe Deus, né, o Criador, pode fazer um milagre na minha vida, porque o negócio está feio. Onde tem gente, tem problema. Onde tem muita gente, tem muito problema. Já viu aquelas pessoas que falam, não, vou sair da igreja porque a igreja está com problema? Problema não é motivo para você sair, motivo para você ficar. Ser a resposta. Quando você sai de uma igreja porque ela tem problema, primeira coisa é o seu atestado de fracasso. O que você está dizendo? Eu fui vencido, derrotado por esse problema. Segunda coisa, o lugar que você for, nossa Deus, eu era feliz e não sabia. Como diz, o irmão chegou para o Billy Graham, né? Ô Billy Graham, o senhor que viaja aí o mundo inteiro, conhece tudo quanto é igreja, denominação, qualquer igreja perfeita, que é essa igreja que eu quero e tal, não sei o quê. Aí o Billy Graham falou, rapaz, olha, realmente eu já fui em muitos lugares, mas eu nunca achei essa tal igreja perfeita que você está falando, não. O dia que se achar, se algum dia se achar essa igreja, o Billy Graham falou com ele, não entra nela, porque você vai estragar tudo. Você vai acabar com a perfeição dela. Gente, o que Tiago está dizendo é que realmente os problemas estão aí, mas o que nós não podemos fazer é esconder. Entende? Eu não posso ficar colocando uma máscara e esconder as coisas. Provérbios 28, 13. Assim, a Bíblia é muito clara. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Jamais prosperará. Você pode fazer campanha das correntes, do não sei o que mais. Se você encobre o seu pecado, você não vai prosperar. Não tem jeito. Mas aquele que as confessa e deixa, você vai alcançar misericórdia. Você quer ser uma pessoa sábia para Deus? Seja transparente. Entende? Se você precisa de ajuda, está ferido, está em pecado, chama o pecado de pecado. Hoje é um problema, né? Tem muita gente, a gente está vivendo uma época muito difícil, porque tem gente assim que não consegue nem mais chamar o pecado de pecado. Eles falam assim, não, irmão, eu tenho uma fraqueza. Eu tenho uma fraqueza, isso aqui é minha fraqueza. E tem uns que são mais espirituais, eles falam, não, é o espinho na carne. São os espirituais, é um espinho na carne que eu tenho. Irmãos, olha, se você está no pecado, chama o pecado de pecado, enfrenta isso. Abra o seu coração. O avivamento vem a partir disso. Só tem 2 lugares onde Deus habita. Não estou falando daquela visitação de Deus, estou falando da habitação. Ou é no alto e sublime trono, nos altos louvores, como Isaías diz, ou com o contrito e quebrantado de coração. Se humilha. O avivamento vai vir. Deus vai desatolar você dessa situação. Mas não esconda o seu pecado. Não faça isso. Isso vai destruir você. Eu não sei se você já percebeu, quando você toma coragem mesmo, fala, não, eu vou abrir o meu coração. Aí você chega lá no pastor Luciano, pastor, preciso abrir o meu coração, está acontecendo isso, isso e isso. Aí você abre aquela pecadaiada toda. Ele não vai ficar surpreso. Normalmente as pessoas não ficam surpresas. No fundo elas já até sabiam, aquela cara de mauzão que você estava. Você que não sabia, que todo mundo já sabia. Entende? Um cara isolado, não é? Tentando esconder tudo. Estava lá na cara que você não estava bem. Se eu sou sábio, não vou disfarçar as minhas fraquezas e pecados. Gente, sabedoria é isso, são esses valores. É isso que Tiago está revelando. E isso pode realmente mudar o curso da sua vida, o curso da sua família. Isso pode realmente fazer um impacto poderoso em toda a sociedade. Deixa eu só
finalizar aqui compartilhando sobre uma pessoa que eu admiro muito na Bíblia, apesar de tudo, que foi Salomão. Salomão, os primeiros 20 anos do reinado de Salomão, gente, olha, eu vou te falar um negócio. Foi extremamente sobrenatural e poderoso. É difícil você ver um avivamento com proporções tão globais. É difícil você ver outro avivamento na Bíblia tão forte como do reinado de Salomão. É difícil. Os primeiros 20 anos foram tremendos. Os outros 20 anos, realmente, ele começou a rejeitar a própria sabedoria de Deus. Mas olha só, quando Davi assumiu o governo, aliás, quando Salomão assumiu o governo, a nação de Israel estava no auge da sua glória. Foi o reino de Davi, quando a nação conquistou todo o território que havia sido prometido a Abraão. Toda aquela terra, que era a terra prometida, havia sido conquistada. Estava tudo conquistado. E a nação se tornou extremamente poderosa, rica, numerosa. Uma nação que era a glória de Deus estabelecida na face da terra. Salomão pegou isso tudo pronto. Só que quando ele assume o trono, ele era um adolescente. E uma situação política difícil. Por quê? Porque o irmão dele tentou dar um golpe de Estado, o Adonias. Tentou dar um golpe de Estado, pegar o trono, aquela briga de família, mas por fim, como Deus havia prometido, quem que se assentou no trono? Salomão. E é difícil você ver um adolescente na Bíblia que buscasse a Deus com tanta intensidade e tanta devoção, gente. É difícil. Gente, é impressionante o coração e a devoção de Salomão. A Bíblia fala, tem uma certa feita que ele buscou a Deus com tanta intensidade, ele fez um culto onde ele ofereceu, a Bíblia fala assim, mais de 1000 holocaustos. Mais de 1000 holocaustos. Imagina você ficar sacrificando um holocausto após o outro. Mais de 1000 semanas. Cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, se devotando ao Senhor. Um pouco mais na frente, ele faz um outro mega culto, mais de 70.000 holocaustos. Você imagina o que é isso? Aquele mover de buscar Deus, levando a nação a buscar Deus, ele buscando a Deus, se rendendo ao Senhor, e o coração dele tão misturado com o coração de Deus, e num certo momento a Bíblia fala assim, que Deus apareceu para Salomão. Deus apareceu para o cara. Imagina, se Deus aparecer para você, fala assim, meu filho, olha, nós estamos tão juntinhos, seu coração está tão misturado com o meu, você pode pedir o que você quiser, eu vou te dar. Aí o Salomão fala assim, Senhor, eu sou muito novo, eu não sei como liderar esse povo, é tanto conflito, é tanto problema, tem gente que briga para ser líder, né? Você não sabe a encrenca que você está, não é verdade? Senhor, é tanto conflito, eu não sei, eu já estou perdido, não sei como resolver. Senhor, tudo que eu te peço é sabedoria. Sabedoria. Para poder resolver e atender as demandas de todo esse povo. Gente, esse negócio impactou o coração de Deus. Deus falou, meu filho, por que você não pediu riquezas? Por que você não pediu a morte dos seus inimigos? São tantos. Por que você não pediu exércitos? Mas você está me pedindo sabedoria para ser justo. Eu vou te dar. E vou te dar mais do que a todos antes e depois de você.
E vou te dar também riquezas e honra, porque são coisas que acompanham a sabedoria. Não se sabe de alguém que tenha sido mais sábio que Salomão. A Bíblia fala que isso fez eclodir um avivamento de proporções mundiais. Gente, a Bíblia fala que pessoas vinham de todas as partes da terra. De toda parte da terra. Com seus conflitos. Para ouvir as soluções que Salomão tinha. Decifrar os problemas daquela geração, os problemas sociais, em todas as áreas. A Bíblia fala lá da rainha de Sabá, que veio lá da Etiópia. Quando chegou, olha, viu o proceder, a maneira como ele resolvia as coisas, o próprio procedimento das pessoas no reino dele, e falou, não me contaram a metade. Um avivamento de proporções globais. Aquilo impactou a geração. Gente, nós vivemos num mundo hoje caquético, um mundo que está apodrecendo. Um mundo com tanto conflito, tanto problema, tanta gente despedaçada. Um mundo onde as pessoas equivocadamente estão mergulhando no hedonismo, no prazer pelo prazer, sendo que a Bíblia fala todo aquele que ama os prazeres padecerá necessidade. Se você centraliza a sua vida no amor ao prazer, esse é o princípio da implosão da alma, da depressão. Gente, nós vivemos num mundo com casamentos destruídos, famílias arrebentadas, uma geração que é o subproduto da morte, da fragmentação da família. Tantos problemas. Nós falamos a guerra urbana, a guerra cultural do terrorismo, é guerra em todas as instâncias, marido contra mulher, mulher contra marido, ex-marido contra ex-mulher, filhos sendo abandonados, odiando, compensando as suas frustrações, a marginalidade no crime. Então essa é a pergunta, quem dentre vós é sábio e entendido? Quais são as pessoas que vão ter as respostas para os conflitos humanos da atualidade? Eu não estou falando só espiritualmente, mas estou falando as respostas que os governos precisam, as respostas que a educação precisa, as respostas que o mundo do entretenimento precisa, todas as áreas da sociedade. Há um tempo atrás, eu estava assistindo um documentário, um dos maiores consultores internacionais, resumindo rapidinho o que ele falou, mas ele falou assim, olha, na década de 80, quem tinha hegemonia do mundo eram os senhores do petróleo, energia. Depois, toda essa evolução da informática, robótica, cibernética, a questão tecnológica, ele começou a dizer, olha, quem começou a ter hegemonia do mundo, o pessoal que detém toda essa tecnologia. Mas ele falou, olha, apesar de todo avanço tecnológico exponencial, o mundo está cada vez mais em retrocesso. O homem está cada vez mais em retrocesso. As cadeias cheias, os hospitais psiquiátricos cheios, que não resolve nada para ninguém, as famílias destruídas, os governos com problemas insolúveis. E ele falou assim, quem tiver as respostas para os conflitos humanos, essas são as pessoas que vão ter a hegemonia na sociedade. Eu pensei assim, essa é a hora da igreja. Gente, por que a igreja tem crescido tanto? Por causa disso. Agora, nós precisamos de nos ajustar pastoralmente a essa demanda. Nós precisamos desses valores aqui, gente, no nosso estilo de vida, como pessoa, como família. Quem dentre vós é sábio e entendido? Eu creio, e Deus tem feito isso. Nós estamos vivendo um momento de muita revelação. Paulo fala coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, tampouco subiu ao coração humano. São as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu creio que Deus tem revelado para muitas pessoas ideias
coisas que ninguém nunca pensou antes, coisas que estão revolucionando os relacionamentos humanos. Mas tudo vem a partir de um comprometimento com esses valores. Curva a sua cabeça, então. Se você precisa de se reconciliar com esses valores, sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Talvez você tenha negociado a sua pureza. Depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Se você tem se afastado desses valores, talvez depois de tudo isso que a palavra de Deus nos fala, você olha para os seus relacionamentos e você começa a entender por que os seus relacionamentos estão do jeito que estão. Por que o seu casamento está do jeito que ele está? Então, se você hoje precisa de um arrependimento, uma mudança de endereço, uma decisão dentro de você de se reconciliar com essa sabedoria, que é um estilo de vida. Se você precisa desse arrependimento, desse conserto, eu gostaria que você tivesse a liberdade de sair do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você, eu quero me identificar com você também. Vamos fazer um conserto com Deus. Talvez você vai ter um território a reconquistar depois desse altar. Uma confiança que foi perdida. Senhor, eu quero me identificar com essas pessoas. Invocamos a sua sabedoria. Sua palavra fala: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto, ser-lhe-á dada. Essa sabedoria, nós sabemos, ela vem do alto, ela vem do nosso relacionamento, da inspiração do seu temor, do temor do Senhor, que é amar o que o Senhor ama, aborrecer o que o Senhor aborrece. E juntos aqui, Senhor, nós invocamos essa sabedoria sobre as nossas vidas. O Senhor conhece, Deus, cada conflito que está sendo representado aqui. E nós oramos, Deus, pela sua provisão, pela sua intervenção sobrenatural. E não só isso, Senhor, mas eu oro que esses homens, essas mulheres que estão prostrados aqui nesse altar, eu oro, Deus, por um novo tempo, um novo kairós sobre a vida deles. Eu oro, Senhor, por um fluir, uma unção apostólica de criatividade, de iniciativa, de coisas novas, novos pensamentos, novas ideias, novos empreendimentos, novas visões, ideias que ninguém nunca teve, para todas as áreas e segmentos da sociedade. Que eles sejam esses iniciadores, esses empreendedores, pessoas que vão trazer soluções poderosas para os problemas e conflitos humanos. Homens e mulheres que vão ter respostas para os maiores problemas e conflitos dessa sociedade, onde o nosso governo está apenas tateando, apenas tocando como um cego. Eu oro por essa inteligência espiritual, inteligência vocacional, inteligência emocional. Casamentos estruturados, famílias estruturadas. O fluir do seu espírito, da sua inspiração nesses corações, ó Deus. Juntos aqui nós invocamos a sua sabedoria.
a capacidade de amortecer as injustiças, as cargas de rejeição, a capacidade, Senhor, de construir relacionamentos sólidos, estáveis, duradouros, aprofundados na confiança, no respeito, no amor. Traz essa sabedoria aos nossos corações, Senhor. Nos arrependemos, Senhor, quando nós temos ido contra a sua sabedoria. Perdoa, Senhor, quando nós temos nos corrompido, quando nós temos provocado a ira no coração dos nossos irmãos. Perdoa, Senhor. Perdoa, Pai, pela nossa falta de moderação, quando nós nos levantamos contra os sentimentos dos outros e os agredimos. Te pedimos perdão, Senhor, pela nossa falta de tolerância, o orgulho, quando nos fechamos para sermos ensinados. Perdoa a nossa falta de misericórdia, perdoa a nossa hipocrisia, a nossa vida dupla, ambígua. Perdoa, Senhor, no nome de Jesus. Fazemos contigo um concerto essa manhã, em nome de Jesus, e recebemos por fé essa sabedoria que vem do alto, no nome de Jesus.